Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho. Prelúdio da Reencarnação, capítulo 12, parte 5. Não nos permitiram entrada no laboratório de restringimento, assim como não fora permitida a visita aos gabinetes de análises. No entanto, informaram-nos de que, ao se internar no laboratório, não se prenderia a ele ou condenado. Ao contrário, poderosas correntes magnéticas que partiriam das próprias forças ilimitadas e divinas que mantêm o universo impeliam-no para o corpo que deveria habitar, afinando-o com este, ao mesmo tempo em que harmonizava o seu perispírito ao daquela que consentira voluntariamente ou constrangida por um dispositivo de grande lei em ser sua mãe, para com ele sofrer e chorar a consequência dramática e irremediável do suicídio, de delitos graves e desonrosos, que durante a época dessa atração, que se opera lentamente à proporção que a gestação progride, vai o condenado perdendo pouco a pouco a faculdade das recordações do próprio passado, uma vez que seu corpo astral sofreu restringimentos necessários ao fenômeno da modelagem do feto, coisa que se verifica também graças ao auxílio magnético e vibratório dos psiquistas, afetos ao delicado certame sobre a vontade e sobre as vibrações mentais do paciente, que, à proporção que se adianta o estado da gestação no seio materno, suas vibrações mais e mais se comprimindo, vão calcando muito profundamente na organização astral as lembranças, as recordações, as impressões vivazes dos dramas dolorosos por ele vividos no pretérito, produzindo-se então o esquecimento imposto como acréscimo de misericórdia pelo legislador supremo. Conduído das desgraças que adviriam se os homens pudessem recordar livremente os verdadeiros motivos por que nascem na terra em condições lastimosas, muitas vezes lutando e chorando do berço ao túmulo, que, ao entrar para ali, inicia-se em seu amargurado ser como estado pré-agônico, fácil de ser compreendido em virtude do constrangimento que sofrem todas as faculdades, a sua mente, as suas vibrações. Qual estado muito penoso para qualquer espírito torna-se odioso a um suicida, dado que sua organização astral se encontra angustiosamente abalada com o choque sofrido pela violência nele operada pelo suicídio, e do qual só será aliviado muitos anos mais tarde, quando se verificar o desenlace natural e lento das cadeias magnéticas que o prendem ao corpo, ao qual ele começa a estar ligado desde a intervenção no laboratório. Soubemos ainda que toda essa epopeia, digna de uma criação divina, será facilitada em seu cumprimento e suavizada em suas perspectivas, quando o paciente demonstrar arrependimento sincero pelo mal passado que andou vivendo, e boa vontade e humildade para reparar erros cometidos e progredir em busca dos beneplácitos dignificantes da consciência, pois, então, sua vontade se tornará maleável sob a ação protetora dos guias desvelados, os quais, bem certo, todos os esforços empregarão a fim de levá-lo a sair vitorioso e reabilitado desse feio enredo que quedas e delitos contra a lei incorruptível do Todo-Poderoso. Passando assim por todas as dependências e obtendo sempre, ora de Irmã Celestina, ora de Rosália, ou de um e outro chefe de gabinete, valiosas elucidações, chegamos aos recintos reservados à programação de recapitulações, cuja finalidade foi razoavelmente descrita neste mesmo capítulo. Acrescentaremos apenas que, ao ingressarmos no confortável edifício onde se estabelecia aquela sessão, fomos colhidos por agradável surpresa. Eram senhoras
jovens, algumas mesmo moçoilas, mal saídas da infância, outras já em plena maturidade e até anciãs veneráveis que compunham o corpo de funcionários, ativas, lúcidas, perfeitamente capazes do alto desempenho que lhes era confiado, consultavam as notas provindas dos gabinetes de análises e as ordens do templo e traçavam com sabedoria o esquema fecundo da existência que convira a cada pupilo da colônia que a terra voltasse em vestes carnais. Eram, porém, dirigidas por sábios iniciados e guias missionários de cada um, aos quais prestavam filial obediência. Conforme já foi assinalado, vimos que muitos dos próprios pretendentes colaboravam nesses momentos, mapas que constituiriam nada mais, nada menos do que o extremo rosário de suas expiações, os dias de angústia que lhes arrancariam lágrimas escaldantes do oprimido coração. Os testemunhos decisivos de todo delinquente sente necessidade de apresentar a si mesmo a fim de desagravar a consciência da desonra que entenebrece mormente um suicida, mais que qualquer outro inconsolável diante do abismo por si mesmo criado. Não me pude conter diante de um exemplar dos mesmos esquemas, verdadeiro compêndio de salvação que, a ser observado, faria o pecador, o homem ideal, convertido à sublime ciência do dever, perquirir dirigindo-me a um dos ilustres técnicos que dirigiam um importante estabelecimento. E todos nós, os suicidas, uma vez reencarnados, chegaremos a observar perfeitamente tal programação? Sorriu o insigne psiquista, não encobrindo, no entanto, certa expressão melancólica ao tempo que respondia. Se tudo quanto aí fica, meu amigo, se deriva de uma causa, é evidente que a mesma causa deva ser corrigida a fim que os respectivos efeitos se harmonizem com a lei incorruptível que rege a criação. Se há uma programação a ser observada, é que a Justiça Suprema pôde ditá-la, e, por isso, será observada a despeito de quaisquer conveniências ou sacrifícios. A legislação que fundamenta os princípios dessa instituição é a mesma que move o universo absoluto. Daí o serem as nossas determinações concordes com a mais perfeita equanimidade, o que equivale a dizer que não será possível o deixar de ser rigorosamente cumprida pelo penitente uma programação destas, uma vez que, se ela existe, é porque o próprio paciente a originou com as causas que forneceu com o seu mau proceder. Ela, pois, existe com ele, está nele, tomando parte na sua personalidade, e será preciso que a observe para libertar-se do cortejo de sombras que sua inobservância em sua alma projeta. Aliás, ele pode observá-la, tendo para isso todas as possibilidades. Se nem sempre, porém, o faz, será porque se deixou novamente desviar da boa rota. Então adquirirá novas responsabilidades e repetirá 2, 3, 4 romagens planetárias para que possa pagar, até o último ceitil, os débitos que haja adquirido para com a Suprema Lei, segundo a advertência do Mestre Insigne. A essa altura, despedimos-nos da amável cultivadora de flores, deixando a sessão de programação de recapitulações para atingirmos a de pesquisas. Grande número de funcionários emprestava ali suficiente colaboração sob a direção de um chefe e vários subchefes, pois os serviços haviam de ser elaborados por comissões compostas de 2 a 4 personagens e um dirigente, os quais recebiam incumbência da preparação de possibilidades para a reencarnação de determinado grupo de asilados. Havia, porém, como não ignoramos, escassez de trabalhadores. Assim foi que encontramos, prestando valiosos concursos a mais esse departamento, algumas personagens nossas conhecidas de outras localidades, tais como o próprio Teócrito, dirigindo pequena caravana de investigações, cujas operações se desenvolveriam, como sabemos, sobre a crosta terrestre,
e composta de seus discípulos Romeu e Alceste, o conde Ramiro de Guzmán, chefiando outra comissão, da qual faziam parte os dois canalejas, Olivier de Guzmán, o emérito educador da Torre, ao lado do padre Anselmo, irmão João, venerável no seu porte impressionante de oriental, e vários outros eficientemente prudentes e esclarecidos para o desempenho de alta missão conferida. Reconhecíamos comovidamente a benevolência insofismável desses servos do meigo Nazareno, os quais, a exemplo do mestre, que tanto amavam, que não desdenhara em se apresentar à terra trajando a configuração humana, por servir à instrução das criaturas confiadas pelo Pai Supremo à sua guarda. Diminuíam-se também, detinham as próprias vibrações, materializavam-se, tornando-se densos e quase humanizados no intuito de servirem a causa esposada por aquele mestre inesquecível e incomparável. Admirava-nos o fato de merecermos da parte deles tão expressivas demonstrações de fraternidade, enquanto, enternecidas, nossas almas murmuravam ao nosso senso que cumpriria correspondêssemos a tão amorosas solicitações, dispondo-nos a atitudes passivas, dignas de tão nobres instrutores. Irmão Teócrito desviou-nos de tais cogitações, encaminhando-se até nós e saudando-nos após o que interrogou sorrindo. Segundo o que venho observando, meus amigos, tendes aproveitado bastante das instruções que vos têm sido ministradas. Estou informado do vosso interesse por tudo, o que a mim causa excelente impressão, por prenunciar modificação compensadora em vossas resoluções e necessariamente em vossos destinos, que deduzis do quanto até agora observastes.